A mão do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia, nós só temos motivo para glorificar a Deus, para adorar o Senhor, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele entregou a sua vida para salvar a mim e a você. Diante de toda humilhação, diante de toda provação, diante do fato de se afastar, de se distanciar do próprio Deus, Ele não teve a sua vida por preciosa, mas Ele se entregou. E o sacrifício de Jesus conquistou para nós uma posição de justiça diante de Deus. De justiça diante de Deus. Era algo que era impossível para o homem na antiga aliança estar confiadamente diante de Jesus, diante de Deus. Mas depois do que Cristo fez, nós fomos colocados numa posição. E essa posição está debaixo do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus diz que o Senhor nos assentou nas regiões celestiais. E Ele nos deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia, nós só temos motivo para nos alegrar. Aleluia, nós temos motivo para ficarmos felizes. Glória a Deus, porque Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos salvou. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso? Glória a Deus, você pode sentar. Senta aí dando glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Queridos, que maravilha, nós podemos estar aqui mais uma tarde, no nosso culto de celebração ao Senhor, onde nós nos reunimos aos domingos para fazer essa grande festa. E hoje é um dia especial, é um dia que nós relembramos, trazemos à memória aquilo que Jesus fez. Todos os cultos são especiais, mas esse culto tem uma tônica mais forte. Nós precisamos estar conscientes do que Jesus fez. Amém? Se nós vivermos aqui e não tivermos essa consciência, não vale nada nós carregarmos esse título de crente. Nós realmente precisamos estar conscientes todos os dias que Jesus morreu para me salvar. Eu era um pecador, eu estava distante de Deus, mas Cristo me resgatou e hoje eu sou filho. Amém? Glória a Deus. Nós queremos conhecer as pessoas que fizeram aniversário essa semana. Você que fez aniversário essa semana de casamento, aniversário de nascimento. Temos alguém? Oi, glória a Deus. Nascimento? Novo nascimento. Olha que bênção. Não tem mais ninguém não que fez novo nascimento, ou talvez você nem lembra mais. Glória a Deus. Pois estenda as suas mãos para cá. Queridos, isso aqui foi algo, Gabriel de nascimento, não é isso? Glória a Deus. Isso foi algo que mudou a vida dessa mulher. Ela era uma pessoa antes e agora é uma pessoa depois, que ela nasceu de novo. Amém? Se você está aqui e você não fez isso, você no final do curso você vai ter a oportunidade de fazer. Fazer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Estenda suas mãos para cá, Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu poder salvador. Pelo teu sacrifício que possibilitou que nós fôssemos salvos. E a Samiri hoje está fazendo aniversário de novo nascimento. E nós te louvamos e te glorificamos. Porque somente através do teu sacrifício isso foi possível, Pai. Nós oramos também pela vida do irmão Gabriel, Pai, que está completando mais um ano de vida. Que nesse novo ciclo, Pai, a tua mão esteja sobre ele. Nós declaramos, Pai, espírito de sabedoria, de revelação sobre a vida dele. E a bênção do Senhor em tudo que ele fizer e tudo que ele tocar vai prosperar. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos de Verbo News? Dia 3 de março, o culto de ceia, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para você não perder nada. Amanhã começam as aulas do Rema e você é o nosso convidado especial. Daremos início à matéria Realidades da Nova Criação com a professora Rossana Lira. Essa é uma oportunidade única para você dar o start nos planos de Deus para a sua vida. Aproveite que essa matéria é aberta ao público, participe e traga os seus amigos. Além disso, somente até o dia 4 de março estaremos com um desconto especial de 10% na matrícula. Ou seja, amanhã é o último dia para você aproveitar. Agarre essa oportunidade e faça já a sua matrícula. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa.
É um tempo perfeito para nos reunirmos com os nossos irmãos, termos o tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. E você, já está participando de algum grupo? Ainda não? Você não pode ficar fora dessa visão. Por isso, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus com uma palavra que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. Neste sábado receberemos na nossa igreja uma edição do Mulheres no Secreto, com as preleitoras Rossana Lira e Sameira Andréia. E você, mulher, não pode perder. Venha celebrar o Dia da Mulher. Adquira já o seu passaporte no Verbo Shop e venha com grandes expectativas. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do nosso terreno, onde será construída a nossa nova sede. Seja um cooperador do que Deus está realizando na nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje, queremos te indicar o livro Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Hagin. Você sabe que Deus te criou para crescer, avançar e prosperar, mas infelizmente, muitos cristãos têm sido paralisados por diversas circunstâncias. Neste livro, você vai descobrir em que estágio da vida espiritual você está e o que você pode fazer para se desenvolver ainda mais. Decida hoje não permanecer no mesmo lugar que você está. Deus tem novos níveis para você. Passe ainda hoje no Verbo Shop e adquira já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Esse evento que nós vamos ter sábado, dia 9, que vai ser um evento que vai ser um divisor de águas na sua vida. Você que é mulher, cadê as mulheres? Hoje está melhor do que domingo passado. Você que é mulher, você não pode ficar de fora desse evento. Vai ser um evento poderoso. Sameira Andréia, Rossana Lira vão estar ministrando aqui e eu tenho certeza que Deus fará coisas extraordinárias. Amém? No final, você passa lá no nosso balcão, compra o seu passaporte, você compra para você, compra para alguém, para um amigo seu, para uma amiga, aliás, amiga, amém? Homem não vai poder entrar, mas a gente faz alguma coisa enquanto as mulheres estão por aqui, amém? Mas vai ser uma grande bênção, queridos. Então, você não pode ficar de fora desse evento que vai ser sobrenatural, amém? Vocês viram aí, queridos, que o nosso centro de treinamento bíblico, o Rema, ele ainda está com as suas matrículas abertas. Amém? Nós estamos com 10% de desconto. Ainda esse desconto vai só até segunda-feira. Então, você que está aí com o seu coração cheio de desejo de fazer o Rema, não perde essa oportunidade. Não olha para a circunstância, não olha para a sua condição financeira. Creia no Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Nessa primeira matéria, essa vai ser uma matéria aberta. Você vai poder vir, você vai poder trazer alguém. Rossana Lira vai estar ministrando realidades da nova criação. Amém? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi essa disciplina que me fez ficar no Rema. Amém? Fui impactado. Eu vinha de uma outra denominação, com a cabeça cheia de coisas, que me levavam para outro rumo. Mas quando eu ouvi aquela mulher falando a respeito da realidade da nova criação, que eu não era mais um pecador, que não estava mais debaixo do jugo do pecado. Em primeiro momento eu questionei, mas depois eu continuei ouvindo e o Espírito Santo começou a convencer o meu coração de que aquelas palavras que estavam sendo ditas eram verdades. Amém? E foi sobrenatural. Amém? Fazer o Rema, mesmo talvez sem condição, como eu estava no momento, ainda era um jovem, bem magrinho, quem lembra aí sabe como é que era a situação. Estudante, não trabalhava ainda, mas eu cria
Na verdade, eu criei quando aquela mulher falou, olha, Josué, faça a sua matrícula. Sem nem um centavo no bolso, fiquei lá. Daqui a pouco chegou alguém, colocou um valor no meu bolso, era metade da matrícula. Cheguei lá, fiz a matrícula, e aí Deus começou a mover as águas, e eu sou graduado do Rema desde 2012. Amém? Então, não confie no seu bolso, na sua condição, confie no Senhor. Amém? Que Ele pode fazer. E essa matéria, queridos, vai ser uma grande bênção. Eu aconselho você, que já é graduado, traga alguém, né, para conhecer o Rema. Você que ainda não fez o Rema, venha assistir essas aulas, você vai ser impactado com a palavra de Deus. Amém? Queridos, o Rema tem feito grandes coisas, né? Essa palavra que é ministrada no Rema tem feito grandes mudanças na vida de muitas pessoas, né? No Brasil e ao redor do mundo. E nós temos um testemunho hoje, nós vamos ouvir, e pessoas aqui da nossa igreja, quero chamar aqui o Dani e a Gabi, vão contar um testemunho daquilo que Deus fez na vida deles através do Centro de Treinamento Bíblico, Rema Brasil. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Estou aqui para falar para você da importância dessa escola, como essa escola fez a diferença na minha vida. Quando eu ouvi falar sobre o Rema, eu ainda era uma criança, eu tinha ali 10 anos. Eu sou do interior do Piauí, lá na minha cidade, a minha cidade fica a 400 quilômetros daqui de Teresina. E quando eu ouvi falar sobre o Rema, eu já era muito envolvida na igreja, mesmo sendo uma criança. E eu via as minhas tias, a minha família ali aprendendo aquela palavra. A gente chegou no Verbo da Vida e ouviu falar sobre o Rema. E eu comecei a ficar desejosa de completar a idade e poder fazer o Rema. Só que o Rema, para nós, era uma realidade extremamente distante, porque o lugar mais perto que tinha era aqui, Teresina. A gente conhecia pouquíssimas pessoas graduadas na escola. Essas pessoas tinham feito Rema em Recife, em Arco Verde, porque a minha cidade já é bem perto do Pernambuco. E era uma realidade muito distante. Então, todo mundo sonhava em poder estudar, porque todo mundo testemunhava. Essa escola mudou a minha vida, eu sou outra pessoa. E era uma realidade tão distante que parecia assim, ninguém nunca vai conseguir. E aí eu lembro que o Rema chegou de uma forma itinerante, uma cidade a 60 quilômetros da minha, e um grupo de pessoas se reuniu e foi, e aquilo ministrava meu coração, me chamava a atenção, porque eu falava, meu Deus, deve ser algo muito bom. Não é só ir para a igreja, porque a igreja tem Alegrete, mas esse povo sai daqui, viaja, freta um carro e vai toda segunda, quarta e sexta. E aí aquela oportunidade passou, depois a escola veio a 120 quilômetros e elas saíam, outro grupo ainda maior se reuniu para ir fazer também, porque era tipo assim, querida, era uma coisa tão poderosa que o que chegasse mais perto as pessoas queriam ir, queriam receber, queriam fazer. Então a gente tem um Rema dentro da nossa casa e a gente não, às vezes não desperta para o valor e o privilégio que isso é. Porque eu lembro que a gente orava, não era nem para o Rema ir para lá, era para o Rema chegar perto, para alguém ter a possibilidade de ir e trazer a palavra para a gente. E quando foi, eu acho que isso foi 2012, que esse grupo maior ainda foi, eles saíam 5 horas da tarde e chegavam meia-noite para dar tempo ir para o Rema e voltar. Todo dia 120 quilômetros para ir, 120 para voltar. E aquilo ali tocou o meu coração ao ponto de que eu fiquei crendo que quando chegasse a minha vez, eu não sabia como, mas ia dar certo. E aprovei ao Senhor que eu viesse morar em Teresina. E quando eu completei 16 anos, eu falei, mãe, agora é a minha hora de fazer o Rema. Mas eu estava vindo de vestibular, eu era adiantada. E a minha mãe falou, não, mas vai atrapalhar os seus estudos, você está aí para estudar. Mas, queridos, eu entendi que se eu priorizasse o Senhor, se eu buscasse em primeiro lugar o Senhor, todas as coisas iam ser acrescentadas. E eu lembro que os meus professores diziam, vocês precisam ter um tempo de descanso, vocês precisam ter um tempo além dos estudos. E eu falei isso para a minha mãe e fiquei orando. E eu disse, Senhor, a minha mãe vai entender que o Rema é o combustível que eu preciso para estudar, para aprender o que eu preciso. E uma faculdade vai mudar o meu futuro em muitas coisas, mas o Rema vai mudar a minha eternidade, vai mudar a minha visão, a minha vida, e eu creio que vai ser uma bênção. E eu orei, criei, chegou dinheiro, a minha mãe deixou, não me atrapalhou nos estudos, pelo contrário, me deu gás, me deu a estrutura espiritual que eu precisava para estudar, para ter sucesso nos meus estudos. E eu estou falando isso de um adolescente
Eu morava longe dos meus pais, mas como eu falei aqui outra vez, a palavra que eu aprendi no Rema me deixou perto do Senhor. E mesmo que eu estivesse distante dos meus pais, essa palavra foi poderosa para que eu mantivesse os meus pés firmes, não me desviasse do caminho, não trouxesse preocupação e pudesse realmente ter a minha vida e a minha família completamente transformada. Então, quero incentivar você aproveitar essa oportunidade. Você não precisa viajar, mas você pode valorizar mesmo, saber que fora daqui tem pessoas orando e crendo para essa escola chegar. E você tem a escola aqui, na sua casa, na sua cidade. Então, aproveita essa oportunidade, agarra mesmo, porque isso vai mudar a tua vida. Já se passaram 10 anos desde quando eu comecei o Rema. E, meu Deus do céu, hoje eu posso falar que eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse estudado durante esses 2 anos e aprendi dessa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus fez na vida de todos aqueles graduados, todos eles que você perguntar aqui, vai ter um testemunho poderoso para contar. Amém. Da mesma forma que Deus fez na vida deles, vai fazer na sua também. Amém. Dê um passo de fé, faz a sua matrícula e veja Deus agir na sua vida. Amém? Nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio à Igreja Verbo da Vida Teresina, está nos visitando hoje. Nós queremos conhecer você. Temos alguém? Temos algumas mãos levantadas. Daqui eu consigo ver vocês muito bem, mas eu gostaria de pedir vocês que ficassem de pé para que toda a igreja conhecesse vocês, por gentileza. Vocês que estão próximos dela aí já sabem o que fazer, né? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Se você já faz parte de alguma igreja, mande um abraço ao seu pastor, para a sua liderança. Mas se você não faz, está procurando uma igreja para congregar, essa aqui é uma boa igreja. Amém? Aqui você vai ser muito bem recebida e vai aprender da palavra. Amém? E vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. No final do culto, eu ou então o ministro da tarde vai direcionar você para uma sala. Nós temos aqui uma sala VIP. Nós queremos demonstrar um pouquinho mais, de uma forma mais próxima, o nosso carinho por vocês, que nos visitam. Vocês são nossos convidados especiais. Lá vai ter alguma coisa para você comer, para você beber. Vai ser rápido, mas nós só queremos ter esse contato mais próximo com você rapidinho. Vai ser uma grande bênção. Amém? Uma salva de palmas, nossa visitante. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 10. Glória a Deus. Quero ler com vocês rapidinho aqui um texto. Vamos falar de dízimos e ofertas, amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Atos capítulo 10, no versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto está falando a respeito de um homem, como nós lemos aqui, ele era um homem temente a Deus. Ele era um centurião romano, ele era um homem que fazia parte da guarda, tinha 100 homens debaixo do comando desse homem, né? Ele fazia certamente ali alguns trabalhos naquela região da Judéia, né? Dali do povo de Israel. E esse homem ele não era convertido ainda. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, amém? Já estava na nova aliança. Aquele homem ele se afeiçoava muito ao Deus de Israel. Certamente ouvia falar a respeito daquilo que Deus tinha feito no passado e daquilo que Deus ainda fazia naquele tempo. E esse homem era tão temente a Deus que ele fazia coisas para ajudar o povo hebreu, o povo judeu. E ele dava suas esmolas, ajudava aquelas pessoas,
E ele de contínuo orava, porque ele cria que aquele Deus era real. É interessante, queridos, que esse homem ele começou a buscar a Deus de uma forma mais intensa. Não sei como foi que aconteceu esse processo, a Bíblia não relata, mas esse homem começou a buscar a Deus num nível maior. E buscando a Deus, a Bíblia diz que a hora nona, isso é 3 horas da tarde, esse homem estava orando, estava em jejum e orando, buscando esse Deus, buscando conhecer esse Deus, quando ele teve uma visão, onde o anjo do Senhor apareceu para ele e disse a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus. Queridos, o que eu quero falar com isso? Quando ele fala em esmola, ele está falando a respeito das doações que ele fazia. Esse homem era um homem que tinha um coração liberal, ele doava os seus bens, ele compartilhava com aquelas pessoas que eram necessitadas. E o desejo dele era realmente isso, de contribuir de alguma forma, de fazer alguma coisa por alguém. Amém? E o que é interessante é que mesmo nesse formato, mesmo ele sem ter um entendimento com clareza daquilo que o povo de Israel fazia, que eram os dízimos, que era algo constante, que ainda hoje é constante para o povo judeu. Amém? Mas ele fazia da forma que ele entendia. E a Bíblia diz que aquilo que ele fazia, de pegar o dinheiro que ele tinha e de contribuir, estava diante de Deus. Amém? Isso quer dizer, queridos, que nós, quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, isso fica diante de Deus. Amém? Não é só o fato da gente contribuir, de a gente ajudar um irmão quando está necessitado, porque isso faz parte de nós como igreja, amém? Nós vemos nosso irmão necessitado, nós precisamos ajudar, contribuir de alguma forma, trazer uma palavra de Deus, mas também contribuir com alguma coisa. Na nossa igreja nós precisamos dizimar e ofertar, nós temos o Projeto Farol, nós estamos na iminência, queridos, de uma grande obra que vai se manifestar nessa cidade, nesse estado. Nós temos a oportunidade de contribuir com isso, que é algo grandioso. Nós temos a oportunidade de, todas as vezes que nós recebemos os nossos salários, dar os nossos dízimos, tirar ali a 10ª parte daquilo que é do Senhor. Amém? E isso, queridos, tudo isso que nós fazemos, isso fica na memória de Deus. É interessante que lá em Hebreus fala que aqui na terra são os homens que recebem, mas lá em cima, lá no alto, quem recebe é aquele de que se testifica que vive. O Senhor recebe, queridos, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? E nós precisamos fazer isso de uma forma consciente. Não é só o fato de entregar um dinheiro, é o fato de nós honrarmos a Deus. Glória a Deus. E isso fica na memória do Senhor. Amém? Então separa aí, querido, o seu dízimo, a sua oferta. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Está falando a respeito de ofertas, amém? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então isso precisa ser algo prazeroso para nós. Não pode ser algo pesado. É o momento de dar dinheiro. Não é isso, queridos. Não é só dar dinheiro. Se você tem essa visão, nem dê o seu dinheiro, você vai perder o seu tempo. Entenda que isso aqui é algo espiritual. Nós estamos contribuindo com a obra do Senhor. Amém? E isso tem um peso de glória sobre as nossas vidas. Amém? Então separa aí o seu dízimo e a sua oferta. Se você vai fazer com os envelopes, aí na sua cadeira você tem um envelope. Amém? Se você quer fazer através dos cartões lá atrás, nós temos as maquinetas, ou através do Pix que está aqui atrás. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você também tem aí o QR Code, você também tem a chave Pix para poder contribuir. Amém? Não falta formas para nós contribuirmos com a obra do Senhor, que essa obra, queridos, nós estamos, como eu falei, nós estamos na iminência de algo grandioso. Amém? Algo grandioso está prestes a se manifestar. Algo nunca visto nessa cidade, queridos, vai se manifestar. Glória a Deus. Eu digo a você, querido, se não for pelo seu dinheiro, daqui dessa cidade, Deus vai mandar de fora. Porque quando Deus tem uma obra para fazer, queridos, Ele não depende de homens. Amém? A obra é de Deus, pois Ele vai prover. Então, aproveita a oportunidade, queridos. Nós precisamos contribuir com esse entendimento, com a obra do Senhor. Amém? Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de contribuir, de ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito chegar nas nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, a Tua mão está sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade e cremos que toda a semente semeada, Senhor, ela vai frutificar a 30, 60 e 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria. De celebrar em fé a vitória, de se alegrar no
natural. Antes de acontecer, esse é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, oh, antes de acontecer, oh, antes de acontecer. Aleluia. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Não, não vão roubar, não temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Não vamos temer, Senhor. Não vamos temer, porque você está conosco todos os dias das nossas vidas. Maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso lugar seguro. O Senhor é a nossa confiança. Nós estamos convictos, firmados na Tua palavra, Pai, certos de que a vitória já nos pertence. Por isso estamos aqui nessa tarde como filhos amados, levantando mãos santas para Te bendizer, para Te honrar, para Te adorar, para Te louvar com todo o nosso coração, para expressar a você o perfeito louvor, porque você é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Nós somos gratos a você, Pai, e expressamos nossa gratidão, expressamos a nossa honra a você. Recebe, Senhor, a adoração dos Teus filhos, a adoração do Teu povo, a adoração da noiva santa de Jesus. Estamos aqui para Te dar o melhor que nós temos nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos abrimos completamente, abrimos a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, Pai, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Fala, opera, realiza segundo o Teu querer nessa tarde, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado. Graças a Deus. Que bênção. Diga, o Senhor é bom em todo tempo. Diga, eu desfruto da bondade de Deus na minha vida. Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Nós precisamos estar animados com essa palavra. Você tem recebido uma boa palavra nessa igreja, sim ou não? Nós temos recebido uma boa palavra nessa igreja e nós precisamos valorizar essa palavra. Nós temos visto cada vez mais, infelizmente, em outras igrejas, em outros lugares, o evangelho sido deturpado, pessoas recebendo uma palavra que não é a mesma palavra de Deus. E nós precisamos ter o cuidado mesmo de estar valorizando aquilo que nós temos recebido toda semana aqui na igreja, nos VCs, nos nossos cultos. Cada ministro que passa por aqui tem se esmerado para realmente trazer para nós a palavra de Deus, a palavra genuína, aquilo que realmente Deus tem como plano, como propósito para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar o Rema, essa escola maravilhosa. Se você não fez o Rema ainda, eu quero encorajar você como seu pastor e dizer para você, faça o Rema. A sua vida nunca mais será a mesma. A gente fica falando aqui sobre o Rema, eu acredito que você já
já tem percebido isso, o quanto nós temos falado sobre o rema, é porque verdadeiramente a gente entende que o rema é uma oportunidade que Deus abriu para as nossas vidas, para a gente crescer, para a gente avançar, para nós nos tornarmos crentes maduros. A Bíblia fala que nós precisamos deixar as coisas de menino de lado e partir para coisas maiores. E o rema certamente são essas coisas maiores. O rema certamente é uma ferramenta de Deus que vai nos ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então eu quero encorajar você, animar você, valoriza essa escola, valoriza essa oportunidade que Deus está abrindo para a sua vida. E você que é graduado, você sabe o seu compromisso. Essa palavra da fé, ela precisa ser espalhada por Teresina, pelo Piauí, e nós temos responsabilidade nisso, como graduados do rema. Cadê os graduados do rema? Então você é o principal garoto propaganda do rema, e você precisa estar engajado nessa causa. Você tem uma causa que é espalhar essa palavra, espalhar mesmo esse ensino. Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos mesmo ter esse engajamento, entendendo que nós somos os portadores da verdade e levar essa verdade para todos aqueles que precisam. Amém? Então valoriza, irmão, valoriza a palavra que é ensinada nessa igreja, valoriza o rema, porque Deus ele tem mesmo cuidado com as nossas vidas. E às vezes nós estamos ouvindo a palavra de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes estamos vindo para a igreja congregar de qualquer maneira. E Jesus disse, vede depois como ouvis. E nós precisamos ter o cuidado de ouvir a palavra, mas não de qualquer maneira. Precisamos ouvir acolhendo com o nosso coração. E a Bíblia diz que precisamos acolher com mansidão a palavra que é implantada nas nossas vidas, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, com esse temor, com essa reverência, eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 4, no verso 35. Você abriu? Deixa marcado aí em Marcos 4,35. Levanta a sua Bíblia aí bem alto e diz assim, essa é a infalível, a incorruptível, imutável palavra de Deus. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu posso o que ela disse que eu posso. E eu tenho o que ela disse que eu tenho. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Graças a Deus. Marcos capítulo 4, verso 35. Se você gosta de anotar, o tema da mensagem de hoje é exercendo a nossa autoridade. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eu gosto dessa mensagem, eu gosto de falar sobre esse tema de autoridade. É um dos meus temas preferidos, irmãos. E é interessante porque Jesus fala para os seus discípulos, olha, vamos para outra parte, para o outro lado da margem. Jesus estava sinalizando sobre um destino, sobre para onde eles iriam. E é interessante porque Deus, ele trabalha dessa forma. Deus, ele sempre aponta para nós um destino. Eu quero dizer para você que você não é um sem destino, você tem um destino. E o seu destino é glorioso. Deus, ele já preparou uma rota para você. E você já tem um destino, e o seu destino é certo, o seu destino é glorioso. Agora, cabe a você seguir a rota. E é interessante porque Jesus aponta para os discípulos, e ele diz para eles, olha, nós precisamos passar para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Eu gosto desse os outros barcos o seguiam. Quando a Bíblia nos fala sobre autoridade, quando nós estamos exercendo a autoridade que Jesus nos deu, que Jesus nos confiou, a gente não exerce essa autoridade somente para nós mesmos. Mas as pessoas que estão próximas de nós, elas também vão ser participantes do poder de Deus através dessa autoridade. Veja que não era só o barco de Jesus, não se tratava só do barco dele, mas tinham outros barcos com ele.
Então se prepara, irmão, para você estar vivendo um nível de autoridade, onde essa autoridade vai afetar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa autoridade vai afetar a vida de pessoas que talvez você nem conheça. Essa autoridade vai afetar a vida de pessoas que estão próximas ao seu redor, e a vida delas vai ser afetada, vai ser tocada, vai ser mudada por causa do poder de Deus que está operando na sua vida. E ele continua no verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Diga, levantou-se. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É interessante porque Marcos, narrando esse fato, ele diz que levantou-se grande temporal de vento. Não foi só um temporal, mas a Bíblia fala que foi um grande temporal de vento. Estamos falando de uma tempestade muito forte. Ele diz que levantou-se. Ele não diz que aconteceu, ele não diz que choveu, ele não diz que ocorreu, ele diz que levantou-se. Para se levantar algo é porque algo estava deitado, algo estava imóvel, estático, ou seja, é muito provável que o tempo estava bom, o clima estava bom, mas de repente se levantou. Quantas vezes na nossa vida tudo está bem, tudo está correndo bem, a gente está avançando, a gente está crescendo, a gente está prosperando, mas de repente se levanta algo do nada. Quem já passou por isso? Marcos está falando, olha, se levantou, ou seja, o tempo estava bom, não tinha nada sinalizando que viria uma tempestade pela frente. Ele diz, levantou-se, ou seja, o tempo estava bom para a viagem. Muitas vezes na nossa vida o tempo está bom para a viagem. Muitas vezes na nossa vida a gente está com tudo favorável. Estamos bem no nosso trabalho, bem na nossa vida espiritual, bem na igreja, bem nos nossos relacionamentos, bem no nosso casamento, na nossa família, mas de repente se levanta uma notícia ruim, de repente pode ser um atestado médico, um diagnóstico, pode ser um prejuízo, algo que aconteceu, levantou-se. E sabe, a gente precisa estar preparado para essas coisas que se levantam nas nossas vidas. Quem está em fé não se desespera diante das adversidades que se levantam. E veja, tem coisas que se levantam que não são o diabo. Tem coisas que acontecem na vida. Às vezes fruto de más escolhas nossas, de más decisões que nós tomamos. Às vezes fruto de influência de pessoas, conselhos errados que a gente escuta. Mas tem coisas, irmãos, que acontecem pela vida. Tem coisas que a gente não precisa ficar procurando explicação. Você já viu, quando acontece algo, a gente fica, mas por que isso está acontecendo comigo? Quem já fez essa pergunta? Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes a gente até fala com Deus, Senhor, por quê? Por que você permitiu, Senhor, que isso acontecesse na minha vida? Mas eu quero lembrar você que essa tempestade se levantou e foi contra Jesus. Você não vê Jesus reclamando e dizendo, pai, o que foi que houve? Isso aqui está acontecendo comigo, eu sou seu filho, eu sou o salvador do mundo. Veja, até Jesus enfrentou circunstâncias, até Jesus enfrentou uma tempestade inesperada. Pode ser, irmão, que você esteja hoje no meio de uma tempestade inesperada. Pode ser que você hoje esteja vivendo notícias ruins, um tempo desfavorável. Um grande temporal se levantou contra você. Mas eu quero dizer para você que quem está em fé não fica preocupado. Quem está em fé não perde o seu sono por causa de problemas, por causa de circunstâncias, por causa de tribulações que aparecem. E o texto continua dizendo, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o seu travesseiro. Havia um grande alvoroço, havia uma grande preocupação por meio dos discípulos, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Os discípulos imaturos, os discípulos inconstantes, os discípulos carnais, estavam preocupados, estavam com medo da morte, talvez alguns até tenham entregado o espírito a Deus, pensando que não teria escapatória. Estavam lá desanimados, gritando, em desespero, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo.
Sabe o que isso significa? Isso nos mostra que nada tirou a paz de Jesus. Nada podia tirar a paz de Jesus. Jesus disse que a paz dele ele nos daria, não como o mundo dá. Você está aqui? Por que Jesus diz isso? A minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela está diretamente ligada àquilo que nós estamos passando, vivendo, olhando, observando, tocando. A paz que o mundo nos oferece é uma paz circunstancial. É uma paz que quando as coisas estão bem, eu estou alegre, eu estou satisfeito, eu estou animado, eu estou em paz. Mas quando as coisas não estão bem, eu me desespero, eu grito, eu choro. E Jesus diz, olha, a minha paz é inversamente proporcional à paz do mundo. A paz que eu tenho para oferecer para vocês é uma paz que as circunstâncias, as adversidades podem se levantar e nada vai tirá-la, nada vai poder abalar essa paz. A Bíblia nos diz que o justo jamais será abalado. Sabe, irmãos, a paz que Jesus tem para nós, a paz que Jesus disponibilizou para mim e para você, é uma paz que independe das circunstâncias, independe da realidade ao nosso redor. Pode ser que você esteja enfrentando graves problemas, graves circunstâncias, dificuldades, mas isso não pode roubar a sua paz. O diabo, ele não tem interesse em tirar o seu dinheiro, o diabo não pode gastar dinheiro. O diabo, ele não tem interesse em roubar a sua saúde, ele não pode ter saúde. O que o diabo quer de fato roubar da sua vida é a paz e a alegria que Deus te deu. Então é por isso que ele vai fazer de tudo para que você fique triste, para que você chore, para que você fique preocupado, sem dormir. E aqui Jesus está nos mostrando, através do seu exemplo, dormindo. Diga, eu não vou perder mais o meu sono por causa de problema. Não, irmão, essa não é a vida que Deus tem para você. Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E a vida abundante de Deus, a vida abundante de Cristo para nós, não é uma vida de preocupação. Você está aqui? E quem sabe, de fato, a sua identidade, aquele indivíduo que sabe quem ele é, que sabe de onde ele veio, que sabe o Deus a quem ele serve, é o indivíduo que tem plena convicção da sua autoridade. E nessa tarde eu quero estimular você a ter uma compreensão, a abrir o seu coração, a sua mente, para você entender que Jesus já te deu autoridade. Você tem autoridade. Autoridade sobre o quê, pastor? Sobre as pessoas? Não. Ele te deu autoridade sobre as circunstâncias. Ele te deu autoridade sobre os problemas, sobre as adversidades, sobre os diagnósticos. Ele te deu autoridade, irmão, para você viver uma vida plena nessa terra. Você está aqui? Verso 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eu imagino, irmão, Jesus acordando do susto. Quem já foi acordado com um susto aqui? É muito ruim, né? Você já acorda adrenalizado, não é assim? E os discípulos, eles estavam desesperados. Eles não tocaram em Jesus e disseram assim, ei, mestre. Não. Foi algo desesperador. Era a vida deles. E é interessante porque eles não acordaram Jesus de imediato. Veja que o barco estava para afundar. A água estava entrando. Ou seja, passaram alguns minutos, talvez algumas horas. Você está aqui? Um barco não afunda em 30 segundos, irmão. Barco não afunda rápido, principalmente em meio a uma tempestade. Ou seja, isso nos mostra que aqueles discípulos não buscaram Jesus de imediato. Eles procuraram nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Eles confiaram na experiência que eles tinham como navegadores, como pescadores. Quantos de nós, às vezes, colocamos Jesus como último recurso? Quantos de nós, quando temos uma dor de cabeça, corremos para o Tilenol?
Nada contra, está tudo bem, Tilenol é bênção para nós. Quantos de nós, diante de um diagnóstico do médico, a gente chora, se desespera, vai para a internet pesquisar, não é assim? Quantos de nós, quando enfrentamos um problema, talvez seja um problema de ordem financeira, a gente já pensa logo, vou pedir um empréstimo, como é que está a minha margem no banco? Não é assim? E Jesus sempre fica por último. Os discípulos já estavam desesperados porque eles tentaram de tudo. E eles viram, rapaz, o barco vai afundar. E percebe que quando eles despertam Jesus, eles não dizem assim, Jesus, por favor, nos ajuda. Não, eles despertam Jesus dizendo assim, ó, você não está nem aí, a gente vai morrer, você não se importa com isso? E às vezes quando nós procuramos Jesus, quando procuramos a Deus, nós procuramos já reclamando, murmurando. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que você permitiu que isso acontecesse? Eu sei que isso não acontece aqui no Verbo da Vida, irmãos. Eu estou falando como um exemplo. Isso acontece em outros lugares. Aqui não. Mas sabe, isso nos traz uma reflexão. Isso nos mostra mesmo que nós precisamos, irmãos, localizar o nosso coração e compreender de fato se nós estamos servindo a Deus de verdade, se nós estamos confiando em Deus de verdade, ou se estamos vivendo um evangelho ali mais ou menos. Precisamos mesmo entender, localizar o nosso coração, saber se nós estamos realmente confiando em Deus, se Deus ele é prioridade nas nossas vidas, se quando temos um problema nós buscamos primeiro ao Senhor, ou será que nós buscamos a outras pessoas, a outros recursos, a outros conhecimentos? Não, irmão. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade, você precisa buscar primeiro o Senhor. Talvez se esses discípulos tivessem acordado Jesus antes, o desfecho teria sido outro, teria sido diferente. Eles não precisavam ter passado por todo aquele desespero, aquele susto, aquele medo. Às vezes nós estamos enfrentando situações, circunstâncias que nos trazem medo, desespero. E a gente acaba dizendo, eu não tenho mais nem força para orar. Talvez porque você deixou a circunstância ficar tão grande dentro de você. Se você tivesse buscado ao Senhor primeiro, muito provavelmente, você nem teria passado por ela. Circunstâncias, dificuldades, problemas, todo mundo passa. Mas na vida de um crente, ela tem prazo de validade. Lembra sempre disso, irmão, se você está enfrentando um problema, ele tem data de validade. Ele não vai ficar na sua vida para o resto da sua vida. Ele não vai ficar aí alojado em você, a não ser que você permita. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter alegria no passardes por várias provações. Veja, ele não diz sobre a gente ter alegria no permanecerdes nas provações. Mas ele diz que é no passardes, ou seja, é passageiro. Tem um tempo específico para começar, mas tem um tempo específico para terminar. Então não fique atentando para a circunstância e para o problema, mas atente para o Deus que supre você, que guarda você, que tem cuidado de você. E no verso 39, e ele despertando, Jesus acordando daquele grito, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu gosto muito desse texto. Esse texto talvez seja aqui o ápice daquilo que nós estamos aprendendo hoje sobre a autoridade. Jesus ele acorda e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Que coisa interessante. Ele repreendeu o vento. Quando a gente repreende alguém, o que a gente faz? A gente confronta, não é assim? A gente fala duro, a gente fala firme, né? Como quando alguém tem um animal e o animal entra na casa e você não quer que ele entre, você diz, para fora, Totó, não é assim? Para fora. Você está repreendendo aquele cachorro. Quando alguém erra com você, fala alguma coisa que você não gosta, você diz, olha, não fala assim comigo porque eu não gosto desse tipo de brincadeira, desse tipo de conversa. O que você está fazendo com aquela pessoa? Você está
repreendendo ela. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus repreendeu o vento. Que coisa interessante. Mas vento não tem ouvido. Vento não tem corpo. Como você vai olhar para o vento? Eu estou vendo aqui o vento. Não, você não vê o vento. Mas a Bíblia diz que Jesus falou, Jesus repreendeu o vento. E o que aconteceu? O vento escutou, porque o vento obedeceu. Uau! Talvez você não tenha atentado para isso, mas vento não tem ouvido. Como foi que o vento ouviu? Jesus estava exercendo a sua autoridade. E eu gosto muito daquilo que a Bíblia nos diz, lá em Lucas, capítulo 10, verso 19. Abre aí comigo. Lucas, capítulo 10, verso 19. Diz assim: eis aí que vos dei autoridade. Jesus falando. Jesus está falando com quem? Diga, com seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, Ele está falando com você. E Ele está dizendo: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Jesus, Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. É interessante porque Jesus, Ele não repreendeu ao vento e repreendeu ao mar, mas Ele repreendeu ao vento e Ele disse ao mar: acalma-te e emudece. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem problemas, existem circunstâncias que nós vamos enfrentar na nossa vida, que nós vamos precisar repreender. Existem problemas que nós vamos precisar dizer para Ele: problema, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A autoridade que Deus nos deu está sempre firmada, baseada no nome de Jesus. E sempre que você estiver diante de um problema, alguns deles você vai precisar repreender em nome de Jesus. Mas existem outros que você vai precisar falar com eles. Um problema que Jesus estava enfrentando era o vento, e Ele repreendeu. Mas o outro problema que estava enfrentando, que estava ocasionando dificuldades para Jesus, era o mar. E a Bíblia diz que Ele, Jesus, disse: acalma-te, emudece. O mesmo problema do vento. O mar não tem ouvido. Como ele pode ouvir? Você entende que a nossa autoridade espiritual, aquilo que Jesus nos confiou, nos delegou, aquilo que Jesus nos entregou como autoridade, independe se aquele objeto que está sendo ali a causa, a razão, seja um objeto animado ou inanimado, ele está sujeito à obediência por causa daquilo que nós falamos. Existem problemas na sua vida que você vai enfrentar, que você não vai precisar orar, você vai precisar repreender. Tem gente que quando está diante de um problema já ora, mas veja que Jesus não orou ao Pai. Jesus não disse: Pai, me socorre aqui agora. Ele não disse isso. Ele exerceu a autoridade que ele sabia que tinha. Tem coisas que nós temos enfrentado nas nossas vidas, que nós temos orado, pedindo o auxílio de Deus, mas Deus está lá do céu, olhando para nós, dizendo: meu filho, eu não tenho nada para fazer, aí é com você. Eu já te dei a autoridade que você precisa. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de resistência, de dificuldade. Eu quero dizer para você, nessa tarde, você vai sair daqui posicionado. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, diante dessas dificuldades que aparecem nas nossas vidas. Sabe, dificuldade, problema, todo mundo vai enfrentar,
mas ficar muito tempo e passar por várias, por muitas, isso não é muito normal, não. Porque o crente posicionado, quando um problema aparece, ele já oferece a resistência. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma autoridade que nós precisamos exercer. E tem muitos crentes acovardados, ameninados. E quando você sabe da autoridade que você tem, irmão, você fica destemido. A Bíblia diz que o justo jamais será abalado. Você não pode ser abalado. Você precisa confiar na autoridade que Deus já te deu. Você precisa confiar no nome de Jesus. Você precisa entender que você é maioria, que você é poderoso em Deus. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia. E aqui Jesus fala: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. É interessante porque, da mesma forma que o mar não tem ouvido, o mar também não tem boca. E Jesus diz: emudece. Jesus não disse para o mar: cala a sua boca. Seria um comando interessante ele dizer: mar, cala a boca. Não é assim? Mas o calar a boca, quando a gente fala para alguém: ei, fulano, cala a boca, o que acontece? A pessoa se cala. Ela, então tá bom. Mas quando você fala para alguém emudece, é como se aquela pessoa continuasse falando, mas não emitisse som. Você está aqui? Se eu dissesse para você: cala a boca, você, em obediência, você, né? Mas se eu dissesse para você: emudece, aí você... Foi esse o comando que Jesus disse. Jesus não deu comandos aleatórios, irmãos. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava exercendo a sua autoridade. E nós precisamos saber a circunstância que nós estamos lidando. Nós precisamos entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ter um discernimento espiritual. Mas às vezes a gente está tão natural. E a gente fala: é assim mesmo. São coisas que acontecem na vida. Não, irmão, tem coisas que podem se levantar que são circunstâncias mesmo da vida. Tem coisas que é o diabo levantando, trazendo resistência contra nós. Não importa, o que importa é a nossa atitude em exercer a nossa autoridade. Não importa de onde o problema surgiu, não importa como o vento foi formado, como as ondas se formaram, o que importa é que Jesus exerceu a sua autoridade. Você está aqui, queridos? Aleluia. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez grande bonança. No verso 40 ele diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja a associação que Jesus faz entre exercer a autoridade e ter uma vida de fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz que o meu justo viverá da fé. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem que depender da fé. É isso que a Bíblia está dizendo: olha, o meu justo viverá da fé, por meio da fé, através da fé. Nós temos um estilo de vida, e esse estilo de vida é completamente baseado em fé. Então, até a autoridade que nós exercemos, essa autoridade, ela precisa estar diretamente ligada à fé. Veja que Jesus não disse: por que vocês são tímidos e não têm autoridade? Ele não disse isso. Mas ele disse: por que vocês são tímidos e não tendes fé? A fé está diretamente ligada à autoridade. A autoridade está diretamente ligada à fé. E ele diz: por que sois tímidos? Timidez, irmãos, é algo que trava, que paralisa o crente. Essa timidez está falando sobre um medo. Está falando sobre você temer, né? Aquilo de fazer, de executar aquilo que Deus já trouxe para você como um fundamento. Então, timidez é o contrário de fé. Jesus repreende eles e diz: por que vocês são tímidos? Ele não diz: que bom que vocês são tímidos. Timidez, ela está diretamente distante, separada da fé. Você está aqui?
Ele está dizendo, por que sois tímidos? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês não precisavam me acordar, bastavam vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz agora. Vocês precisavam ter repreendido o vento, vocês precisavam ter falado com o mar. E eu quero trazer uma boa revelação para vocês. Essa autoridade que Jesus estava cobrando daqueles discípulos, era uma autoridade que já estava vigorando sobre eles, mesmo eles ainda estando debaixo da lei. Eles não haviam nascido de novo, eles não eram crentes, não eram novas criaturas. Eles ainda estavam debaixo da lei, eles ainda estavam debaixo da aliança anterior. Mas você não, você faz parte de uma nova aliança. Você é a igreja, eles não eram igreja ainda. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você está numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos aprender com os discípulos, com os erros que eles cometeram, mas acima de tudo que nós estamos numa posição superior a eles. Então, além de aprendermos com o erro deles, nós podemos ainda exercer essa autoridade no nível maior. 2 améns, muito obrigado, isso ajuda o pregador. E timidez não combina com você, medo não combina com você. Ah, pastor, tinha uma pessoa de cadeira de rodas, e ela passou por mim, e eu tive um desejo tão forte de impor as mãos sobre ela, para que ela fosse curada. Mas eu fiquei com medo. É essa mesma timidez, relacionada ao medo, essa mesma timidez, foi a atitude que os discípulos foram repreendidos. O medo não combina com fé. Timidez é o contrário de fé. Você está aqui. A Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de covardia e nem de medo, mas de ousadia, de amor e de moderação. Você tem um espírito. E esse espírito não é covarde. Você está aqui? Quando você vê, você nem precisa sentir vontade, não. Porque tem gente que é assim, não, se eu sentir um arrepio, se eu sentir um calafrio, se eu ouvir a voz de Deus, aí eu vou lá e oro. Não, irmão. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós fazemos a nossa parte. Você está aqui. Pastor, mas e se ele não for curado? Eu impor as mãos. E se ele não for curado? Irmão, quem trabalha com fé não trabalha com plano B. A gente só trabalha com plano A. Ele vai ser curado em nome de Jesus. Se ele não for curado, aí é um problema dele com Deus. Eu fiz a minha parte. Eu não vou ser cobrado no tribunal de Cristo. Sabe, um dia nós vamos prestar contas com Deus por aquilo que nós fizemos de bom ou de mal no nosso corpo, depois de nascidos de novo. E eu não quero ser cobrado diante de Deus por aquilo que eu não fiz. A Bíblia diz que aquele que tem a possibilidade de fazer o bem e não faz, esse peca. Quando você está diante de alguém, de fazer o bem para alguém e você não faz, você está pecando. E eu não quero ser cobrado por aquilo que eu não fiz. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Todos ficaram espantados. Lembra que eu falei no começo, o texto nos mostra, lá no verso 36, que diz que tinham outros barcos que seguiam Jesus. Você lembra disso? Quando Jesus exerceu a sua autoridade, ele não livrou só o seu barco, mas ele livrou os barcos que estavam ao redor. Um crente posicionado, um crente que se posiciona na palavra e exerce a sua autoridade, ele muda o cenário de pessoas ao redor. Se prepare, meu irmão, para você estar nesses dias posicionado em autoridade e você mudar os cenários das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, quando você chega num lugar, talvez seja lá no seu lugar de trabalho, as coisas têm que mudar, porque você é a autoridade. Quem manda lá é você. Ah, mas o chefe disse isso, o chefe falou aquilo, o fulano de tal... Não, irmão, quem é a autoridade espiritual ali é você. O seu chefe é uma autoridade natural e você precisa considerá-lo e honrá-lo, está tudo certo nisso.
Você não vai contestá-lo, mas a autoridade espiritual é você. Você vai exercer essa autoridade como? Falando, repreendendo. Sabe, o crente ele não pode aceitar algumas coisas não. Sabe, aquele ambiente hostil, aquela coisa ruim lá na faculdade, lá no trabalho, às vezes até na sua casa. Não, você precisa se posicionar. E não é brigando, arrumando confusão com um e com o outro, não, irmão. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E a gente exerce essa autoridade falando, repreendendo. Satanás, suma daqui. Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito de partidarismo, todo o espírito de inveja amargurada, todo espírito de confusão, de coisas ruins, de sensualidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos mesmo falar. E é uma luta, porque, veja, você vai expulsar aqueles demônios daquele lugar, aquela influência maligna, mas por causa daquelas pessoas, eles vão voltar. E você precisa estar em todo o tempo ali firmado. Você está aqui? Firmado, posicionado, resistindo ao diabo. E quando você fala, ele obedece, ele tem que sair. Aí ele dá uma de gaiato, dá uma volta no quarteirão, algumas semanas depois volta de novo, e você repreende novamente. E quando você repreender, você precisa pregar a palavra para aquelas pessoas. E à medida que as pessoas vão se convertendo, recebendo a palavra, recebendo Jesus, aquele cenário vai mudar, aquele ambiente muda. Agora você precisa ter esse olhar e se posicionar como quem tem autoridade. Você está aqui? Agora eu quero chamar a sua atenção lá para o capítulo 5. Eu já estou encerrando. No verso 1, ele diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Olha que coisa interessante. Você lembra que no verso 35 do capítulo 4, nós lemos que Jesus falou, vamos passar para a outra parte do mar. Você lembra? Jesus aponta para os discípulos sobre o destino que eles iam chegar. Então aconteceu toda aquela tribulação, toda aquela circunstância, mas Jesus chegou ao destino. Você está aqui? Isso nos mostra, irmãos, que podemos passar por provações, por dificuldades, mas nós vamos chegar no destino. Você está aqui? E Jesus chegou ao destino. E qual era esse destino? A outra margem do mar, que era a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, no verso 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha que coisa terrível. Ele chega do outro lado da margem, na terra dos Gerazenos, e lá tem um homem que está endemoniado, possesso por espíritos imundos. E aquele homem tinha uma força descomunal, ele quebrava correntes, grilhões pesados, ninguém podia segurar aquele homem, ninguém conseguia prender aquele homem. Ele era como um bicho, um monstro, vivendo ali solto, e as pessoas deviam viver ali aterrorizadas, né, por aquilo que esses demônios faziam através desse homem. Verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, ou seja, vivia no cemitério, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Veja, irmãos, os demônios, eles conhecem quem tem autoridade. Veja que os demônios não chegaram para bater em Jesus. Veja que eles batiam em todo mundo, ninguém conseguia segurar eles. Mas quando chegou em Jesus, o que eles fizeram? Eles adoraram Jesus. Por quê? Porque Jesus é autoridade sobre eles. E eu quero dizer algo para você nessa tarde. A mesma autoridade que Jesus tinha, Ele nos delegou, Ele nos confiou, Ele nos deu. Tem muito crente com medo do diabo, com medo de Satanás. Ei, quem tem medo de alguém é o diabo de você e não você dele. Quando o diabo te vê, irmão, ele fica com medo, ele se treme nas bases. Aleluia.
O problema é que muitas vezes nós estamos como aquele policial atrapalhado, né? Aquele policial que quando vai sacar a arma, ele diz, parado. E aí o bandido para. Mas aí o policial vai sacar a arma cai no chão. Aí o bandido olha, rapaz, esse policial não é muito confiável, não. Ele diz, espera aí, bandido, só um instante, deixa eu pegar minha arma. E aí quando pega a arma, e aí ele se treme todo, e aí o diabo já vê, o bandido já percebe que aquele policial está inseguro. Ele não sabe a autoridade que ele tem. Ele não sabe usar as ferramentas que ele tem. É por isso que nós precisamos fazer o rema, irmãos. Tem gente que diz assim, o rema é caro, pastor. Tem que pagar. Caro mesmo é o preço que a gente paga pela ignorância. Tem muito crente sendo assombrado de noite. Como diria lá no interior, os matutos dizem, vendo visagem. E fica com medo. Tem crente que de noite, para beber água, das duas uma, ou fica com sede, porque está tudo apagado, ou sai acendendo todas as luzes. E aí bota o louvor e fica cantando bem alto. Aleluia! E acendendo as luzes rápido. E na hora de voltar é correndo. Apertando tudo. Bah, fecha a porta. Com medo do diabo, com medo do demônio, com medo da assombração. Não, irmão. Smith Wigglesworth, um grande ministro do Evangelho, já contei esse testemunho aqui. Um dia ele estava dormindo e por volta das 3 da manhã, ele sentiu algo puxando o pé dele com força. E aí puxou a primeira vez, ele não viu nada e voltou a dormir. E depois puxou de novo, com força, o pé dele. E aí ele, sonolento, não conseguiu ver nada. E uma terceira vez, puxou o pé dele e puxou o lençol que ele estava. E aí, na penumbra da noite, ele coçou os olhos para ver e ele viu um monstro terrível de 3 metros de altura, com a cabeça batendo no teto, gritando para ele. E ele olhou e disse, é você, diabo? Ah, pensei que fosse outra coisa. Botou o lençol e voltou a dormir. Convicção da sua autoridade. Você não tem que ter medo do diabo, irmão. Você não tem que ter medo de assombração, de espíritos imundos, de demônios aparecendo para você. Quando você exerce a sua autoridade, quando você sabe quem você é, você vai ver, irmão, que demônio nenhum vai resistir você. Você está aqui? Agora olha que coisa interessante. No verso 7, ele diz, exclamando com alta voz, ele diz, que tenho eu contigo, Jesus? Os demônios falando, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. O diabo sabe, irmãos, que o nosso papel como crentes é atormentar ele. Olha o que ele diz para Jesus, não me atormentes. O que é atormentar? É causar dano, trazer sofrimento. Você é um causador de dano, de sofrimento para o diabo. Não é o diabo que vai causar dano e trazer sofrimento para você, não, irmão. É você que vai causar dano e sofrimento para ele. Porque Jesus lhe dissera, no verso 8, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha que coisa interessante. Jesus fala com o demônio e o demônio não sai, pelo contrário. O demônio dá uma resposta em Jesus. Por que você veio me atormentar, filho de Deus? E Jesus acha estranho. Irmão, não é correto a gente ficar perguntando qual é o nome do demônio. Né? Fazer uma entrevista. Demônio, como é teu nome? De onde você veio? O que você está fazendo na vida dela? Eu estou matando, Irmão, isso não funciona. Com demônio a gente não conversa. Com demônio a gente diz, sai em nome de Jesus. Só que é interessante que esse demônio é uma exceção. Ele chama a atenção de Jesus, porque Jesus fala para ele, sai, e ele diz, por que você veio me atormentar? Aí Jesus acha estranho, porque quando você diz sai, o que ele tem que fazer?
ele não tem que responder. Por isso que Jesus pergunta, peraí, como é teu nome? Quem é tu, cara? Porque era para você ter saído. Por que você está desobedecendo? É por isso que Jesus pergunta o nome dele. Não é o modus operandi de Jesus. Se você for ver em outras passagens em que Jesus expulsa um demônio, Jesus não pergunta o nome. Mas aqui chamou a atenção, porque ele não obedeceu. Você está aqui? Ele responde a Jesus. Aí Jesus pergunta, como é teu nome? Aí ele fala, legião, porque somos muitos. E aí, imediatamente, veja, ele respondeu a Jesus. Jesus pergunta o nome dele, ele responde que o nome dele é legião, mas em seguida, ele já sabia que ele tinha que obedecer. Ele só deu uma enrolada. Você está aqui? Que aí ele já vai perguntando, rogando, encarecidamente, ou seja, implorando, que não os mandasse para fora do país. Olha a autoridade que Jesus tinha. Veja, Jesus não mandou os demônios para o inferno, porque não tem demônio no inferno. Os demônios vivem ao nosso derredor, aqui na terra. E a autoridade que Jesus tinha permitia que esses demônios fossem para um outro país. Então, ao invés de você dizer, Satanás, vá para os quintos dos infernos, você tem que dizer para ele, Satanás, vai para outro país. Vai para um país comunista. Satanás, não saia do nosso país. Vá para outro país, escolha aí, mas aqui não. Aleluia. Rogo-lhe encarecidamente que os não mandasse, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Veja que eles pediram para Jesus, eles rogaram a Jesus. O controle estava sobre Jesus. A autoridade estava sobre Jesus. Essa mesma autoridade ele delegou a mim e a você. As circunstâncias, elas têm que obedecer você. Os problemas têm que obedecer você. Os espíritos imundos têm que obedecer você. E você tem um controle, você pode mandar para outro país, você pode mandar para o litoral, você pode mandar para onde você quiser, porque você tem autoridade. E tem muita gente que pergunta, pastor, mas por que Jesus deixou eles irem para as manadas de porco? Irmão, o que importa? Você está aqui. O que importa é que Jesus livrou a vida daquele homem, libertou aquele homem. E eles foram para as manadas de porcos. Veja que Jesus não mandou eles irem. Jesus permitiu. Eles foram quem pediram. E por que eles pediram? Essa é a pergunta certa. Por que eles pediram para ir para a manada de porcos? Você sabe dizer? Porque aquela cidade, a principal economia daquela cidade eram os porqueiros. Então eles pensaram, vamos matar esses porcos, porque assim os porqueiros vão expulsar Jesus da cidade. Foi dito e feito. Você está aqui? Eles mataram uma manada de porcos. Se eles eram provavelmente uma legião, por volta de 2 a 8 mil estavam ali. Então era provável que sejam de 2 a 8 mil a manada de porcos. E todos aqueles porcos caíram no penhasco, morreram. E por isso os porqueiros irritados depois expulsam Jesus da cidade. Agora olha que coisa interessante. Aquela tempestade que Jesus estava enfrentando, que a Bíblia diz, levantou-se, ou seja, foi algo do nada, foi algo sobrenatural. Irmão, aquela tempestade não foi algo da natureza, não foi algo que aconteceu pela natureza. E tem muita gente que pensa assim, essa circunstância que eu estou enfrentando é Deus que levantou, foi Deus quem levantou para Ele poder me ensinar. Se aquela tempestade fosse algo de Deus, Jesus não teria repreendido. Você já parou para pensar? Por que Jesus repreendeu aquele vento e falou com o mar? Porque eram ações do diabo. Por que o diabo queria matar Jesus, impedir Jesus de chegar do outro lado da margem? Porque o objetivo de Jesus, o objetivo do diabo ali, era impedir que Jesus fosse para o outro lado da margem. Por quê?
Porque tinha a legião do outro lado. Muito provavelmente foi uma influência dessa própria legião. Não queria que Jesus chegasse do outro lado e expulsasse aqueles demônios daquele homem. Você está aqui, querido? Veja como é importante nós termos um discernimento espiritual. Às vezes nós estamos passando por coisas na nossa vida que são ações demoníacas e a gente nem sabe. São resistências do diabo. Jesus não estava fora do propósito, Jesus não estava pecando, Jesus estava no centro da vontade de Deus. Jesus estava fazendo a obra, irmão. Jesus ia para o outro lado pregar. Alô? Às vezes, tem situações que a gente enfrenta que são resistências do diabo. Não é porque a gente está fora da vontade de Deus. Pelo contrário, às vezes nós estamos no centro da vontade de Deus. Não é Deus quem coloca, não é Deus quem levanta a situação, mas é uma resistência do diabo. Porque estamos mexendo com o reino espiritual. Você está aqui, querido? Então é por isso que nós precisamos ter discernimento. É por isso que nós precisamos mesmo estar posicionados na palavra, sabendo quem nós somos, conhecendo as Escrituras, sabendo o que podemos em Deus. Amém? Aí fala em tempestade, vamos repreendê-la. Amém? Glória a Deus. Mas o final dessa história, eu tinha muito mais coisas para falar, em outra oportunidade a gente vai poder falar, mas o final dessa história é que o jovem que foi liberto desses demônios, ele se apresenta são, ele se converte, ele se torna um discípulo de Jesus, e ele quer seguir a Jesus, mas Jesus diz para ele, não, fique aqui e dê testemunho sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida. E dito e feito, ele se tornou um grande pregador e ministrou ali naquelas 10 cidades, naquele país, sobre a libertação que ele teve. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje? Você está pronto para exercer a sua autoridade? Fica de pé. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Diga, a minha autoridade está diretamente relacionada à minha fé. E eu vou exercê-la todos os dias da minha vida. Ninguém vai poder me resistir. Ninguém vai poder me paralisar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso hoje. Essa é uma boa oportunidade para você. Você não está aqui à toa. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, eu quero dizer para você, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E para que esse plano e esse propósito sejam ativados, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre mudar sua vida, sua história e a sua eternidade. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, não estou falando sobre você conhecer Jesus. Eu estou falando sobre você tomar uma decisão de seguir e de servir a Ele. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes, nós vamos participar da ceia do Senhor, e a ceia é para filhos, é somente para aqueles que nasceram de novo, que tomaram essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, se você não tomou essa decisão, a ceia não é para você, não participe. Ceia é algo sério, é algo espiritual e é algo que pode comprometer as nossas vidas. Então eu vou pedir, se você não recebeu Jesus, se você não quer tomar essa decisão hoje, tudo bem, é entre você e Deus, é uma escolha sua, mas não participe da ceia do Senhor. Se você está nos visitando e você faz parte de uma outra igreja, é membro de uma outra igreja, sinta-se à vontade para participar conosco da ceia, você é nosso convidado especial. Amém? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia diz que nós precisamos nos examinar para tomar a ceia do Senhor. Não podemos tomar a ceia de qualquer jeito. E esse exame não se trata de algo reprovativo. Se você não for aprovado nesse exame, você não coma. Não, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem e assim coma. A condição não é ser aprovado no exame, a condição é se examinar.
Então nós precisamos mesmo nos examinar antes de participar da ceia do Senhor. Irmão, ceia é algo sério, é uma ordenança de Jesus para a sua igreja, e nós participamos todas as vezes em memória dele, em memória de Jesus. Ele estabeleceu dessa forma. Ele disse: todas as vezes que comerdes e bebedes, participais em memória de mim. Então, como família, como corpo, nós precisamos ter essa consciência de que somos igreja, e participar da ceia é obedecer a um mandamento e a uma ordenança dele. Amém? Você está pronto para participar da ceia? Estende suas mãos para cá, vamos render graças pelos elementos. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso com toda a reverência, com todo o temor do nosso coração, mas também fazemos isso com toda a alegria. A ceia não se trata de um memorial de pecados, mas se trata de um memorial da ressurreição de Cristo. Se trata de entendermos que nós somos o corpo dele aqui na terra e de que participamos porque a vida dele está em nós. E aqui estão, Pai, esses elementos, esse pedaço de pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também, Senhor, esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Participamos, Pai, da ceia do Senhor, com toda a alegria do nosso coração, como família, como corpo, como irmãos de sangue, o sangue de Jesus. Nós consagramos esses elementos a você, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma música agora, e os nossos diáconos, enquanto isso, estarão servindo a ceia para você. E aí eu vou pedir para você esperar até que todos tenham recebido, e em seguida nós vamos participar juntos. Me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue que me fez um vencedor. Glória a Deus. Todos receberam? Alguém não recebeu? Faz com a sua mão se você não recebeu. Todos receberam? Graças a Deus. Eu vou dar alguns segundos para nós, para que nós possamos fazer o nosso exame. Examine-se, né? Veja como você está, se localize no corpo de Cristo, como estão as suas ações, as suas intenções. Não é tempo para orar nem cantar, é um tempo para você se examinar. Então eu vou dar alguns instantes para que todos nós, como corpo, possamos fazer isso. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi moído, foi traspassado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, pode participar.
Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado, vertido no meu e no seu lugar, entendendo que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas que sangraram, nós fomos sarados e curados. Se você tiver algum sintoma, alguma enfermidade no seu corpo, recebe a sua cura agora, toma posse dela, você vai participar e vai ser plenamente curado, em nome de Jesus. Com essa consciência, pode participar. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, depois de haver ceado com seus discípulos, eles cantaram um cântico, amém? Então vamos cantar um cântico, vamos celebrar o Senhor. E nela confiarei, foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra do mal, e nada vai me causar. Você é um cidadão do céu, aleluia. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você tira o pé do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim, dos 7 caminhos ele fugirá. Oh, ele fugirá. Oh, ele fugirá. Glória a Deus. Que palavra poderosa, amém? Fomos muito edificados. Queridos, se você pode se aprofundar nesse tema que nós falamos aqui a respeito de autoridade do crente, na nossa livraria nós temos vários títulos, né, que vai te trazer clareza com relação a esse assunto. Nós temos aqui 3 títulos que eu vou apresentar para vocês, mas você pode passar lá e vai encontrar muitos outros títulos que certamente vão acrescentar na sua vida espiritual, no que diz respeito à autoridade espiritual, amém? Temos esse livro aqui do Kenneth Hagin, A Autoridade do Crente. Esse livro aqui é maravilhoso. Esse Autoridade em 3 Mundos, do Charles Capps, amém? E Igreja Triunfante. Isso aqui é uma Bíblia, né, no que diz respeito à autoridade espiritual. Meu Deus do céu, um livro poderoso. Passa lá, compra esse livro para você ler, depois você compartilha com alguém, amém? Compra e dá de presente para alguém. Certamente essa pessoa e você será grandemente acrescentado, amém? Lá fora nós vamos ter a cantina do VIPS. Passa lá, né? Vamos honrar esse departamento. Eles estão lá certamente com algo muito bom para oferecer na cantina. Amém? Levanta a sua mão. Nós visitantes, antes, calma. As pessoas estão nos visitando. Ó, lá atrás, o pessoal está acenando. Eles vão te conduzir para a nossa sala VIPS. Vai ser muito rápido. Amém? Vai ser uma grande bênção. Acompanhe eles lá. Você que veio com ele pode ir também. Amém? Agora sim, levante sua mão. Eu declaro uma semana abençoada sobre a sua vida. Um tempo sobrenatural. Coisas sendo destravadas. O Espírito de Deus despertando você para um nível maior de busca e de comunhão com o Senhor. Amém? Tenha uma semana abençoada. E como nosso pastor sempre diz, fica ligado, meu irmão, porque o seu telefone vai tocar com boas notícias no nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.